Artigo 278. Demonstrada a divergência entre a questão a ser decidida no processo suspenso e aquela objeto do processo paradigma, a parte poderá requerer seu prosseguimento, inciso 1, ao juiz, se o processo sobrestado estiver em primeiro grau, e inciso 2, ao relator, se o processo sobrestado estiver no Tribunal de Justiça. Para a primeira, a parte contrária será ouvida sobre o requerimento previsto no caput deste artigo no prazo de 5 dias. Para o segundo, reconhecida a distinção, o próprio juiz ou relator dará prosseguimento ao processo. Para o terceiro, da decisão que resolveu o requerimento a que se refere o caput deste artigo, caberá, inciso 1, agravo de instrumento, se o processo estiver em primeiro grau, e inciso 2, agravo interno, se a decisão for do relator. Artigo 279. Será admitida a participação de amicus curiae nos termos do artigo 138 do Código de Processo Civil. Artigo 280. O acórdão do julgamento de mérito do incidente de demandas repetitivas identificará a tese jurídica firmada sobre a forma de denunciado. Capítulo 6 do incidente de assunção de competência. Artigo 281. No processamento e julgamento do incidente de assunção de competência será observado o artigo 947 do Código de Processo Civil. Artigo 282. O relator do incidente de assunção de competência será o mesmo do processo principal, salvo se houver instaurado o incidente de ofício ou se não integrar o órgão julgador competente, hipóteses em que o incidente será distribuído livremente. Artigo 283. O Ministério Público intervirá obrigatoriamente em incidente de assunção de competência quando não for requerente. Artigo 284. A proposta de instauração do incidente de assunção de competência identificará de forma objetiva a questão a ser submetida a julgamento. Artigo 285. Acolhida a proposta de instauração do incidente de assunção de competência e distribuído o processo ao órgão competente, o relator determinará a oitiva do Ministério Público no prazo de 15 dias. Artigo 286. Será admitida a participação de amicus curiae nos termos do artigo 138 do Código de Processo Civil. Artigo 287. O acórdão do julgamento de mérito do incidente de assunção de competência identificará a tese jurídica firmada sob a forma de enunciado. Capítulo 7. Da revisão de tese firmada em incidente de resolução de demandas repetitivas ou incidente de assunção de competência. Artigo 287-A. A tese jurídica firmada em incidente de resolução de demandas repetitivas ou incidente de assunção de competência poderá ser objeto de revisão, inciso 1, em decorrência de alteração do ordenamento jurídico, inciso 2, devido à modificação do contexto político, social ou econômico, ou inciso 3, para adequação ao entendimento dos tribunais superiores, firmada em qualquer das hipóteses enumeradas no artigo 927 do Código de Processo Civil. Artigo 287-B. A revisão de tese poderá ser proposta por qualquer desembargador que integre o órgão julgador que originariamente afirmou pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública. Artigo 287-C. Os órgãos julgadores competentes para processar e julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas e o incidente de assunção de competência nos termos deste regimento serão também competentes para o processamento e o julgamento da proposta de revisão da tese jurídica firmada. Parágrafo 1º. A revisão ocorrerá nos próprios autos do incidente de resolução de demandas repetitivas ou do incidente de assunção de competência que a tese foi firmada, caso ainda esteja em tramitação ou em autos apartados, se definitivamente julgado. Parágrafo 2º. O relator da proposta de revisão de tese será o mesmo do incidente originário ou quem o tiver sucedido na respectiva vaga. Artigo 287-D. O acórdão que julgar a revisão de tese, se for o caso, identificará a nova tese jurídica firmada na forma
de enunciado e indicará os parâmetros para modulação temporal da eficácia da decisão revisora. Artigo 287-E. Provido parcial ou integralmente o recurso extraordinário ou recurso especial interposto contra acórdão que fixou a tese jurídica incidente de resolução de demandas repetitivas ou incidente de assunção de competência, os autos serão reencaminhados ao órgão julgador que havia firmado a tese originária para análise da necessidade de revisão nos termos deste regimento. Artigo 287-F. Aplicam-se ao procedimento de revisão de tese, no que couber, as disposições contidas nos artigos 273 a 280 e 281 a 287 deste regimento.